Fazer uma oração. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus quer falar com você hoje. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, sem dúvida nenhuma, pela presença de pessoas tão especiais, que estão aqui do nosso lado, nossos amigos, mas também de uma banda, de uma estrutura, tudo tão bonito. Mas Pai, nada aqui para a gente tem mais valor do que a sua presença. Ó Pai, intensamente te adoramos e agora intensamente queremos nos alimentar da sua palavra. Portanto, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Por que esse texto? Porque a conferência é all-in. E esse texto não nos deixa a opção. Esse texto fala sobre all-in, sobre entregar tudo, sobre uma postura. E eu queria que você abrisse seu coração e a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Quem abriu, fala, achei. Vocês são muito crentes. Quem não abriu, fala, me ajuda. Vocês são muito crentes, mas pode só falar português mesmo que a gente entende. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo, e vista-se. E você, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto é uma das 7 cartas do Apocalipse. Apocalipse é um livro da Bíblia, e quando nós lemos um livro da Bíblia, nós temos que entender o estilo literário desse livro, para poder entender o que o livro está querendo dizer de verdade. Temos livros poéticos, livros históricos, e Apocalipse não se enquadra em nenhum desses grupos de livros. Ele é um estilo literário próprio, é um livro apocalíptico, é um livro de um outro estilo. Mas uma coisa a gente sabe: Apocalipse é um livro cheio de analogias, de referências. E quando nós lemos Apocalipse, são 7 cartas para 7 igrejas, e 7 biblicamente é o número completo, é o número inteiro. Nós entendemos que essa carta não é para uma só, as cartas não são para uma só igreja, mas para a totalidade das igrejas. Portanto, se aplica perfeitamente à nossa igreja. Vamos reler, não ele todo de uma vez, mas ele todo aos poucos, para poder entender por que a gente deve viver uma vida all-in. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Quem escreveu
essa carta? Quem ditou para que João escrevesse? Jesus. João estava tendo uma visão, uma revelação de Jesus. E essa palavra, então, não é de nenhuma outra pessoa, senão de Jesus para a sua vida. E o texto continua: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É melhor ser frio ou quente, mas morno não. Posso abrir meu coração para você? Sabe qual a minha maior luta? Sabe qual a minha maior luta todo dia de manhã, quando eu acordo? Sabe qual é o meu maior desafio? Não é me manter sem trair a minha esposa. Não é não pegar um dinheiro que não é meu. Sabe qual é o meu maior desafio? Meu maior desafio é não me deixar esfriar. Sabe, tudo em mim pede para que eu diminua o ritmo. Tudo em mim pede para que eu pense mais na minha vida. Tudo em mim pede para: Renato, você já fez demais, agora dorme um pouco mais. Renato, você já se esforçou demais, agora curte mais o seu dinheiro. Renato, você já semeou muito, agora colhe um pouco de diversão, vai ver televisão, pega o seu celular, vai jogar um joguinho, vai fazer alguma coisa para você, você merece. Olha, não tem luta que para mim é mais desafiadora do que manter o meu coração em chamas por Jesus. A minha maior luta é não parar de acelerar. É ver e me alegrar com os frutos que Deus já tem nos dado, mas ainda pensar: tem muito mais, é só o começo, eu não posso parar, eu tenho que aumentar o meu ritmo, eu tenho que orar mais, eu tenho que sonhar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que vencer mais pecados, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que conversar com mais pessoas. Esse desespero que vai absolutamente contra quem eu sou e o que eu quero para a minha vida. Na minha carne, é a minha maior luta. A minha maior luta é continuar quente. É minha carne querendo falar: continua quente, mas não continua tão quente. Continua quente, continua indo nos cultos, mas não precisa de ficar tão cansado assim só para orar um pouco mais. Sabe qual é a minha maior luta? É falar assim: continua liderando, mas não precisa de jejuar. Continua liderando, continua servindo e amando as pessoas, mas não precisa de abrir mão de tanta coisa. Você pode descansar, você pode ter férias, você merece. Seja um pouquinho mais morno. Sabe, a pior coisa que existe é uma pessoa em cima do muro, porque ela não aproveita nenhum dos lados. Uma vez, alguém me contou uma história de que de um lado do muro estava Jesus falando: vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu acho que foi a Ló que me contou. Do outro lado do muro estava o diabo falando nada, sentado, e a pessoa em cima do muro. E o cara perguntou: ô diabo, por que Jesus, Deus está me chamando para o lado dele, e você está satisfeito aí e não está me chamando? Ele falou: porque o muro é meu. Você não precisa de sair daí, fica onde você está, para mim já está bom. Sabe, a sua vida é de Jesus, irmão. Se você já entregou a sua vida para Jesus, já se rendeu para Ele, você é de Jesus, ok. Mas existe uma luta para que você seja santo, mas não seja consagrado. Para que você viva uma vida ok, mas não viva uma vida intensa. Sabe, o morno não é uma opção. Viver a vida cristã, construindo outras coisas que não no reino de Deus, não é uma opção. Ser um cristão e amar o mundo não é uma opção. Você não pode servir a dois senhores, porque você amará um e rejeitará o outro. Sabe, o texto de Apocalipse fala assim: igreja, presta atenção, vocês são legais, vocês são ótimos, mas tem que ser all-in.
A expressão all-in, a gente usa por exemplo, no pôquer. Quando você tem certeza de alguma coisa, da vitória, por exemplo, você bota todas as fichas, all-in. E você ou ganha tudo, ou perde tudo. All-in seria tudo ou nada. Mas para você, meu irmão, é tudo ou tudo. Na vida cristã, é tudo ou tudo. O morno não serve. Sendo bem sincero, eu conheço muita gente que tem uma forte afeição por Jesus e pelo reino de Deus, mas eu conheço muito poucos que já deram all-in. Eu conheço muita gente que não falta um culto, que vive uma vida até legal, mas muito poucos que estão pegando fogo. Eu fico pensando, por que alguém não daria all-in? Se o convite de Jesus é exclusivo, por que alguém não entregaria tudo? Por que alguém viveria uma vida menos intensa? O texto responde em parte. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Se eu te perguntasse, qual a vida dos seus sonhos? Quando você imagina o seu futuro, qual é o futuro dos seus sonhos? Provavelmente a maioria de nós se imaginaria uma praia, um outro país, uma vida confortável, com uma família ok. E é legal isso tudo mesmo. Mas será que é para isso que Deus te criou? Será que alguém que entende o valor do reino e está disposto a vender tudo que tem para comprar aquele tesouro, esse é o estilo de vida? Esse é o sonho? Por que alguém não dá all-in? Por que a gente precisa de colocar numa conferência um tema chamado all-in? Por que a gente precisa de convidar uma juventude para dar all-in? Porque, sem perceber, ao não mergulhar em total intensidade e entrega no reino de Deus, sem perceber, não é porque você é uma má pessoa, mas é porque o estilo de vida, contrário ao ser pegando fogo, é o morno. Ele tem um pouquinho de frio em si, ele tem um pouquinho de alegria, sim, em pensar que, poxa vida, ser rico é bom, e construir uma carreira. E não tem nada de mal nisso, é muito bom. Ano passado nós estávamos aqui falando, seja relevante, seja o melhor possível no que Deus chamou. Isso é legal. Mas o que eu estou falando não é o que você vai fazer, é o porquê você vai fazer. É o porquê de ser relevante, é o porquê de estudar, é o porquê de trabalhar, é o porquê de ter dinheiro. Se qualquer uma dessas coisas não servir ao propósito da existência, todas as coisas foram criadas por Ele, são sustentadas por Ele e tem fim nele. Qualquer outra coisa que não com essa motivação é perda de tempo, é correr atrás do vento, não tem sentido. Sabe, se você olhar para trás, se você se comparar com as pessoas, você pode desejar alguma outra coisa, mas sabe quem deseja alguma outra coisa que não pegar fogo por Jesus, não consegue ver que é pobre, cego, nu, que a alegria é pó, é vaidade, é sem sentido. Tem uma alegria, que é estar na presença de Deus, quer fazer a vontade de Deus, quer ter o Espírito Santo dentro de si. Essa alegria é verdadeira, não passa. Mas quando a gente se volta um pouquinho e valoriza um pouco mais a nossa vida aqui na terra, a gente se torna um pouco menos quente. Quantas vezes eu já ouvi, Renato, de pessoas que me amam e queriam o meu bem, descansa um pouco mais. Renato, investe um pouco mais na sua carreira. Essas pessoas queriam o meu bem, mas se esquecem de 1 Coríntios,
Quando Paulo, depois de falar um argumento inteiro de que existe a eternidade, sim, ele diz: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes e que nada os abale. Ele fala para os irmãos, ele disse: nada os abale, nem o cansaço, nem a falta de tempo, nem qualquer outra coisa. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Obra do Senhor, obra do Senhor. Tem a ver com trabalho, tem a ver com serviço, tem a ver com igreja, tem a ver com o reino, tem a ver com servir as pessoas e amar as pessoas. Pois vocês sabem que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Ele está mais uma vez se referindo à eternidade, mas agora do ponto de vista da recompensa. Qualquer outra coisa é pó. Sabe, esses dias eu fiquei constrangido demais. Eu costumo me orgulhar de não ser muito religioso, embora eu seja às vezes e me arrependo diante de Deus, mas sabe, e aí eu costumo falar: gente, no meu carro toca Jovem Pan. Eu não sou religioso, mas sabe, eu estava buscando a Deus no meu quarto, e sabe, a presença de Deus veio, e eu fiquei constrangido diante de Deus. Sabe por que Ele falou? Ele falou: Renato, chega de se divertir com as coisas que me ofendem, chega de se alegrar com o que eu me envergonho, chega de ter prazer nas coisas que não são minhas, chega de deixar sair da sua boca palavras que vão contrárias a quem você é e ao seu Criador. Eu me arrependi diante de Deus. Estou falando que legalismo que não. Estou falando que o meu prazer tem que estar nele. Estou falando que uma vida ruim não tem espaço para se divertir com o que ofende ao nosso Deus. E o texto continua. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sabe, esse texto, essa parte é muito legal, porque ele fala: compre ouro refinado. Isso para mim fala de valor. Compre de mim a coisa mais preciosa. Gaste os seus recursos comprando a coisa mais cara que tem. Veja em mim, compre de mim, veja em mim. O que tem muito valor, muito valor, é ouro refinado pelo fogo. E compre. Gasta tudo. Gasta seu dinheiro todo comigo. Gasta a sua vida toda comigo. Esse é o conselho. Ouvi uma frase recentemente que, quando eu ouvi atribuíram a Martin Luther King, eu não consegui confirmar se era dele, que diz assim: até o dia que você achar uma causa para morrer, você ainda não começou a viver. Até o dia que você achar um motivo para viver e morrer, você ainda não começou a sua vida. E sabe, há um tempo atrás eu estava vivendo uma crise muito grande. Na verdade tem alguns anos isso. Deve ter mais ou menos, não sei quantos anos, alguns anos. Porque eu vou falar um ano aí, eu posso falar errado, mas... Foi alguns anos atrás, eu estava numa crise diante de Deus. Eu falei: Deus, por que eu sou tão diferente? Por que, Deus? Eu vejo tanta gente mais crente que eu. Eu vejo tanta gente mais santa, conhece mais de Bíblia, prega melhor. E que não tem o mesmo ritmo, sabe? Não tem o mesmo desespero. E eu comecei a ouvir muitas críticas sobre ser muito intenso, sobre o tempo todo querer evangelizar e ganhar, e multiplicar, e formar líder e tal. Eu comecei a ouvir muita crítica, assim, de gente que às vezes até queria o meu bem, falando assim: Renato, seja mais equilibrado. E eu fiquei em crise com Deus, falando: Deus, será que minha vida está valendo a pena? Será que eu estou sendo errado? Será que eu tenho que diminuir o passo mesmo? No meio dessa crise, tinha um menino que ia nos cultos lá na Central Boulevard, onde eu pastoreio, né, a turma, na época Ágios, e ele ia todo culto assim que dava para ele ir. Não dava para ele sempre, porque ele estava no meio de um tratamento, uma quimioterapia. Ele ia com os canais ainda. E eu, sinceramente, conversei com ele poucas vezes, no máximo umas 5 vezes.
mas eu orava por ele constantemente. Sei pouco mais do que o nome dele. O líder é onde ele mora. Pouco mais. Mas no meio de uma crise, sem saber se eu estava fazendo a vontade de Deus, se eu estava certo ou errado, no meio de uma crise, com a minha carne gritando, para um pouco, com as pessoas gritando, para um pouco, enfim, os meus sentimentos confusos. Eu chego em casa numa noite, eu recebo uma mensagem: Renato, o Marcão morreu. Era esse menino. E Deus sabe, como eu já estava muito em dúvida de tudo, eu falei: está vendo, Deus? Está vendo, Deus? Ele morreu. O que adianta? O que adianta? Ele morreu. Eu orei, e ele morreu. Eu clamei ao Senhor pela vida dele e ele morreu. Está vendo? O que eu prego ninguém ouve, o que eu vivo não adianta. Para que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Depois de, com uma criança mimada, ficar birrando com Deus, eu peguei meu Instagram e fui entrar, meu Facebook, e fui entrar na página do Marcão, para ver a família, ver que estava rolando ali. E quando eu entrei, eu vi essa página aí. Esse é o Marcão. E esse é um print do meu celular. E essa é a primeira página do Facebook dele. E eu comecei a chorar tanto. Porque está ali, ó, Ágios. Está ali, ó. Ele se identificava, a maneira que ele se comunicava, como ele se via. A primeira página, com todo mundo que entrasse no Facebook dele. Eu conhecia Jesus numa célula. Era nosso, é a igreja. É da central. É Ágios. E eu comecei a chorar, falando: Deus, a minha vida vale a pena. Porque o Marcão não foi para o inferno. A minha vida vale a pena. Sabe, todo esforço, cansaço vale a pena. Sabe, pode tirar. A partir desse dia, nesse mesmo dia, vendo o Facebook do Marcão, eu tomei uma decisão. Eu nunca mais vou parar. Eu não paro de multiplicar célula nunca mais. Porque eu não conheço o Marcão e nunca conheceria. Mas uma célula conheceu e ele conheceu a Jesus. E quando ele morreu, estava lá. Como ele se identifica como igreja. Eu descobri a minha causa, eu já sabia. Mas esse dia foi marcante. Eu vivo para que o Marcão vá para o céu. Eu vou viver por uma causa. Não dá para ser morno, não dá para descansar. E a pessoa fala: Renato, você é o tempo todo, não dá para parar, meu irmão. Se tem Marcão ali na esquina agora, como é que vive morno? É por isso que não dá para viver morno. É por isso que não dá. Ou é all-in, ou é all-in. Eu decidi, eu posso ficar sozinho. As pessoas podem me odiar. Eu posso ficar pobre. Mas eu nunca mais vou dar menos do que tudo pelas pessoas. Não existe outra forma de viver o Evangelho. Aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida em favor de muitos, esse a ganhará. Pois vocês já morreram e a vossa vida está escondida em Cristo. Em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Se o grão de trigo não morrer, ficará ele só, mas se morrer, gerará muitos frutos. Não dá para entender outra coisa sobre o Evangelho, a não ser ou é ao ou é ao. Ou é tudo ou é tudo. O texto termina dizendo: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E sabe, essa conferência é um sinal do amor de Deus por você. Porque eu sei que você ama Jesus, eu sei que você está disposto. Poxa vida, você deixou seu carnaval, tantas ofertas, tantas oportunidades. Caramba, que legal, né? Você não está no bloquinho hoje à noite. Caramba, que joia. Mas Deus quer mais de você. Deus quer muito mais de você. É cuidado de Deus. Eu sei, cara, que você é uma pessoa legal. Mas Deus quer muito mais de você.
Ele quer tudo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está te dando a chance. Ele está te convidando, meu irmão. Dá tudo. Ao vencedor, darei o direito de assentar-se comigo em meu trono. Um dia, cara, um dia vai valer a pena. Ah, meu Deus, um dia eu vou dar um abraço no Marcão. Um dia ele vai saber o tanto que ele foi importante para mim. Um dia ele vai saber, um dia você vai saber também. Um dia, sabe, tanta gente vai saber. Eu vou abraçar e eu vou ter descanso com meu Pai. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. E eu vou sentar com Jesus na mesa e vai ser bom demais. Porque eu dei a win para Jesus. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique em pé no seu lugar e vamos orar. Feche os seus olhos. Faz você a sua oração. Você já entregou tudo. Sua vida ainda tem um pouco mais de... ainda está morna. Ainda tem água fria sendo jogada. Você já decidiu por uma vida de intensidade. Você já tem um sonho para começar a viver, ou você ainda não começou a viver. Você ainda acha que dá para viver um cristianismo mais ou menos? Você ainda acha que dá para viver um cristianismo levando um namoro que mais ou menos honra a Deus? Você ainda acha que dá para viver um cristianismo onde dá para mais ou menos servir a Deus enquanto a gente está aí ganhando dinheiro e tal? Você ainda acha que dá para viver um cristianismo onde dá tempo para perder? Espírito Santo, nós nos arrependemos diante do Senhor. Pai, que o Senhor encontre em nós pessoas que lutaram até o fim para se manterem quentes. Que o Senhor não encontre na juventude da Central uma juventude morna. Que o Senhor não encontre na Vox Conference uma conferência morna. Pessoas que falam: se Deus vier vai ser legal. Que o Senhor encontre pessoas aqui que falam: eu vou atrair até que o Senhor venha. Eu vou te buscar até que o Senhor venha. Se o Senhor tiver afinal, eu vou atrás, eu vou comer as migalhas que caem da mesa, porque eu sou quente. Eu venço a tentação da preguiça. Eu venço a tentação de olhar para o lado e me achar sozinho. Eu venço a tentação, qualquer uma. Eu me manterei durante essa conferência e para o resto da minha vida intenso, quente, doa o que doer. Pai, a minha oração é que a sua palavra encontre aqui terreno fértil. Minha oração, Deus, é que aqueles que estão ainda não estão pegando fogo, Deus, essa noite ainda, oh Deus, um soprado Espírito venha e comece a queimar, e seja tomado por um arrependimento incontrolável, até que o Senhor ache a lenha seca para poder tacar o fogo. Em nome de Jesus, amém.